seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não te esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorares, e se te magoares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não te esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Oh, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu
Pai do Senhor, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 133. É um salmo conhecido de toda a igreja. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor nesse texto bíblico para falar com os irmãos uma coisa muito importante sobre o poder, o que gera a união na nossa vida. O que gera união na nossa vida. Como é poderosa na vida dos crentes, dos servos de Deus, uma vida de união. Isto é muito difícil, porque viver uma vida de união com os irmãos é muito difícil. Os irmãos observam que a união familiar é muito difícil. Os próprios familiares, às vezes, têm as suas diferenças, têm as suas dificuldades para viverem unidos, não é? A união conjugal é difícil, a união dos irmãos entre si é muito difícil. E nós observamos que também na igreja, muitas vezes, as pessoas se separam em pequenos grupos e vivem naqueles grupinhos seletos, escolhidos, para ter uma certa comodidade, um certo prazer entre si, né? Mas a palavra de Deus mostra aqui o poder da união. Nós observamos, meus irmãos, que no Salmo 133 mostra sobre como o Espírito Santo usou Davi para observar, não é? E falar sobre esta união de forma tão singela e tão simples, usando a consagração de Arão como exemplo, não é? Usando os montes de Hermon como exemplo, que, aliás, o monte Hermon não é nem dentro de Israel, é ao norte de Israel, fora da divisa de Israel, na Síria, não é? Agora Deus, o Espírito Santo, usou Davi para mostrar um exemplo importante, interessante. Aquele monte Hermon, muito alto, o seu pico sobe até as nuvens, e ali forma grandes geleiras. Aquelas geleiras, elas formam sereno, e há uma época do ano, alguns meses no ano, que o vento assopra, e aquele sereno rega todas as montanhas, grande parte das montanhas em volta, e tudo aquilo vai umedecendo em torno no sopé daquelas montanhas, de maneira que formam matas verdejantes. Aquelas matas verdejantes têm vida abundante, porque é natural. Aonde há as matas, onde há água, os animais começam a aumentar, a fauna, os vegetais e tudo mais, cria uma vida abundante ali. Além disso, também aquelas águas, aquelas geleiras se derretem, e ao derreter se formam um caudaloso rio, que entrando em Israel, se transformam e recebe o nome de Rio Jordão, um rio muito importante em Israel. Agora, veja como diz a palavra do Senhor, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Eu quero aqui fazer um diferencial de união e unidade.
Em João no capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus ensinava os seus discípulos, e através daquela oração, ele falou que eles sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Essa união que Jesus estava falando ali, orando, não somente pelos discípulos, mas para todos aqueles que no futuro viessem a crer, já não é propriamente uma união, mas aí fala da unidade da igreja. União é diferente de unidade. A unidade da igreja é um corpo místico da igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, que é formado no mundo todo. Essa unidade. Os irmãos ouviram aqui, agora há pouco, a leitura das cidades e dos países onde muitas pessoas estão assistindo e participando do nosso culto neste momento, como Portugal, como no Japão, como em Angola, como vimos aqui nos Estados Unidos, pessoas ligadas conosco neste momento. Certamente irmãos que estão participando desta reunião conosco. Isto fala da unidade da igreja de Cristo Jesus. A união é algo mais próximo. A união é algo mais chegado, é bem pessoal. Tanto é que falou-se aqui do óleo, do azeite, da unção na cabeça de Arão. É pessoal, não é? É pessoal. Os montes, o Monte Hermon, sobre os montes de Sião, é ali em volta. Todos os que estão ali próximos, recebendo aquele orvalho, recebendo aquele vento frio, úmido, daquelas geleiras dos montes de Hermon. E observamos que é precioso, porque diz a palavra de Deus, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Nos montes? Não é ali nos montes, ali na união, entendeu? Aonde? Aqui está falando da união. Como é bom que os irmãos vivam em união. E diz, porque ali na união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Todos nós não queremos bênção, não? Todos buscam a bênção do Senhor. Quando oramos, nós pedimos a bênção de Deus nas nossas vidas, não é? Nós queremos que o Senhor nos dê vida plena, vida com saúde, vida com paz, não é verdade? Vida com alegria. Agora, nós esquecemos de pensar que a base desta alegria, desta paz, deste amor na nossa vida é a união. A base, o fundamento principal para você ser o destinatário das bênçãos de Deus é você ter uma vida de união. Agora, nós vivemos uma vida muito seletiva. Nós escolhemos, nós rejeitamos as pessoas. É claro que nós não temos como viver em união com todo mundo. São com os mais próximos mesmos. São com os mais próximos. Mas a verdade é que Deus trabalha nisso. A verdade é que Deus aproxima as pessoas de nós. E nós devemos receber esta aproximação como um trabalhar de Deus, que coloca as pessoas próximas de nós, para nós coabitarmos com elas. E começa onde? Começa na família. Começa na família. Se nós não temos união dentro da nossa casa, nós vamos conseguir ter união fora da nossa casa? Como poderemos fazer isso? A união começa dentro de casa. O marido e a esposa. Começa ali. Por isso que Deus já começa formando ali a família através do casal. Começa 2 pessoas. Depois vem o primeiro filho, já são 3, não é? Já são 3. Às vezes nasce o primeiro filho ou a filha, e aí começa a desunião já na casa. Porque aí
esposa já não pensa mais no marido, só pensa no filho ou na filha, não é? Dá até separação, não é isso? O pastor Joel está aqui ajudando, dá até separação, porque a esposa diz: olha, meu filho vai dormir aqui do meu lado, você vai lá para o sofá, viu? Porque eu tenho que dar mamar 3 vezes por noite, 4 vezes por noite, né? Então aí já começa a desunião, aí já começa o marido ficar zangado, já começa a discussão dentro de casa, aquela criança já começa a crescer e observando que há desunião entre o casal. Aí vem o segundo filho, a coisa começa a piorar, vem o terceiro filho, começa a piorar. Aí daqui a pouco dentro da casa tem 2 tipos de filhos: é o filho do papai e o filho da mamãe. Eles se separam, né? Um escolhe uns e outro escolhe outros. E aí começam os filhos a olhar aquela desunião, né? Na casa de Jacó, o pastor Joel está lembrando, foi assim: tinha o filho do papai, não é? E o filho da mamãe, não é isso? E a coisa começou, e olha o resultado que deu. Olha que sofrimento. E eu comecei aqui, meus irmãos, até notei sobre a união, aqui para falar com os irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 11, acerca da Torre de Babel, que eu não quero ler, para não tomar tempo, nosso tempo é curto. Mas sobre a Torre de Babel, Deus falou sobre a união. O que é a união? Deus falou assim: Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram entre si: desçamos, né? E vejamos o que os homens estão fazendo, porque agora eles se uniram, se pactuaram, se uniram para fazer aquela torre, e nada os impedirá. Olha que palavra! Isso não foi qualquer pessoa que disse, isso foi Deus. Nada, claro que nada na terra, não é? Nada na terra os impedirá. Só Deus. Era como se Deus dizendo: nós temos que tomar providência, porque uma vez unidos lá, nada impede eles, vão fazer mesmo. Eles querem fazer um negócio para chegar lá. E Deus veio. Deus não podia fazer um tremor de terra, mas não tem tanto tremor de terra. Até em Montes Claros tem 2 tremores de terra, às vezes, por dia. Um tremor de terra derrubava tudo, não é verdade? Mas aí eles tocavam a fazer tudo de novo, porque o homem é teimoso, ia tocar fazer tudo de novo, não ia entender. Eles iam dizer: ih, que má sorte, mas agora vamos fazer mais forte ainda. Foi o tremor de terra. Não, ali Deus veio e confundiu as línguas. Vocês estão vendo aí? Nosso companheiro irmão Miguel Caiuela, com a tribulação da língua lá, na verdade, do espanhol, né, lá no Peru, a confusão da língua, foi ali que mudou, né, a língua. Falava, pedia pedra, chegava barro, pedia barro, chegava pedra, e Deus confundiu a língua dos homens. Entendeu? Os homens não se entendiam, eles não puderam construir mais, porque quando as pessoas não têm união, quando as pessoas não se entendem entre si, não fazem nada, não podem construir nada, irmão, não edificam nada, porque não sabem conviver entre si, não conseguem dialogar entre si, não conseguem se fazer entender. Não conseguem se fazer entender dentro da mesma casa. Não conseguem se fazer entender entre uma igreja. Às vezes há facção dentro da igreja. Alguém olha, chega na igreja, olha, se fulano estiver sentado de um lado, ele vai sentar do outro lado oposto, porque não quer nem ver, nem cumprimentar, nem nada. A palavra de Deus fala claramente que a união é algo fundamental, produz uma determinação divina. Quando diz Deus ordena, significa que há uma determinação divina para produzir. Olha,
bênção e vida para sempre. Olha que coisa maravilhosa, o crente viver debaixo da bênção de Deus. É difícil, irmão, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Nós temos que nos esforçar. Você sabe que aquela pessoa mentiu contra você. Você sabe que aquela pessoa te perseguiu, que aquela pessoa não falou a verdade, que aquela pessoa procurou te prejudicar, denegrir você. Mas aí aquela pessoa vem te cumprimentar, você tem que cumprimentar sorrindo, com alegria. A pessoa te abraça, você abraça também. Você dá uma envergadinha na coluna, porque pode ter aquelas unhas de tamanduá, mas vai fazer o quê? Não é verdade? Vai fazer o quê? Né? Você fala, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E o camarada está com a mão atrás de você assim, você fala, tamanduá, né? Mas eu vou ter que viver em união com esse irmão, não é verdade? Não posso xingar ele, não posso maltratar, né? Irmão. Isso aí não é união. Diz o pastor Joel que isso aqui é união, não é verdade? Então, mas nós não queremos viver debaixo da bênção. Nós não queremos que o Senhor determine a bênção na nossa vida. Senhor, me abençoa. Não tem um crente que dobra o joelho para orar que não diga isso. Ou no começo, ou no meio, ou no fim. Tem uns que falam no começo, no meio e no fim. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Abençoa minha família. Abençoa minha casa. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda. Não é? Nós vimos aqui, meus irmãos, uma coisa interessante na união. Eu estava observando essa semana e vendo aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. É brincadeira? Vocês conhecem a palavra? Vocês sabem que o rei Nabucodonosor, ele reuniu pessoas, só autoridades, não foi o povo. Diz a Bíblia que ele reuniu os líderes do seu reinado, os sátrapas, viu? Os governadores, viu? Só autoridades do seu reinado. E diz a palavra assim, de todo mundo e povos e línguas. Porque naquele tempo Nabucodonosor era o maior governo do mundo de então. Do mundo de então. Eram muitas línguas, viu? Eram muitos povos diferentes. E vieram de todo mundo. Ele obrigou a vir, porque ele fez uma estátua dele, viu, de ouro. Claro que não era ouro maciço, devia ser revestida de ouro, né? De mais ou menos 3 metros de largura por mais ou menos 30 metros de altura. Imagina, uma estátua de Nabucodonosor de ouro, de mais ou menos 3 metros de largura por mais ou menos 30 metros de altura. E chamou todos esses reis, todos estes sátrapas, esses governadores, e entre eles estavam quem? Sadraque, Mesaque, Abdenego. E alguém me pergunta, e Daniel? E Daniel? Bom, Daniel, ninguém sabe onde ele estava. Ele devia ser, como ele era líder dos líderes, ele estava ou viajando, numa reunião diplomática, para algum país, né? Em algum lugar, porque covarde ele não era. Se ele estivesse por ali, eu acho que ele ia estar lá também, né? Está lá também. Provou que não era covarde, não é? Mas estavam os 3 companheiros que também eram homens de Deus ali, judeus, né? Que tinham sido levados escravos para a Babilônia, mas que não deixavam de orar 3 vezes ao dia, de servir ao Deus Todo-Poderoso. Daniel, o nome dele apareceu mais, porque diz a Bíblia que Daniel era o mais excelente entre os 4, não é isso? Entre os 4, Daniel era o mais excelente. Mas Daniel era chefe dos 120 sátrapas, né? Então, o Nabucodonosor disse, olha, vou mandar tocar buzina, vou mandar tocar as harpas, vou mandar tocar
as guitarras, os pífaros, né? Era uma orquestra que tinha lá, uma orquestra, não é? E a hora que tocar, todo mundo tem que se curvar e adorar a estátua que eu fiz para mim. Vocês adorar. Vocês todos são meus servos, vocês vão me adorar. Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu imagino. Olha o que nós estamos falando de união, não é isso? De união. Estavam juntos lá. Milhares de pessoas. Só os três lá, crentes, não é? Israelitas lá no meio. Um disseram para o outro: e agora? E agora? Por essa nós não esperávamos. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar ou não vamos dobrar? Porque eles eram seres humanos, como nós. Eles eram pessoas como nós. Certamente foram pegos até de surpresa aquele negócio. Agora o homem manda dobrar, não é? Nós aprendemos que não podemos nos curvar diante de nenhuma estátua, de nenhum ídolo, de nenhum outro Deus. Como é que nós vamos fazer? Sabe? Eles eram da Assembleia de Deus lá naquele tempo, né? Aí acho que um falou para o outro: rapaz, agora chegou a hora, nós temos que ser firme e fiel. O companheiro falou para o outro: não, não vamos não. O outro: acho que não é melhor nós não dobrar não mesmo não. Não vamos dobrar não. E os três, acho que todos os três tiveram a mesma opinião. Porque a coisa ali foi forte. Eu creio que nenhum dos três: não é melhor nós dobrar. Já pensou se um dos três fraquejasse? Que amigo que nós temos, né? Nós estamos unidos com quem? Quem é o seu companheiro, seus amigos? Viu? Aqueles que estão unidos a você, próximo de você. Nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com essas pessoas, não é? Sabe que são aquelas pessoas que bebem cerveja e oferecem cerveja para você também? Será que são aquelas pessoas que bebem um uísque e oferecem o uísque para você também? Será que são aquelas pessoas que xingam palavrão e só falam mentiras e coisas terríveis e você está ali junto? Ou são aqueles que falam a mesma língua que você, a mesma fé que você? São aquelas pessoas que têm o mesmo propósito que você? Ali tinha 3 homens crentes em Deus que tinham o mesmo propósito. Não vamos dobrar não. E unidos decidiram. Todo mundo dobrou, a orquestra tocando, e eles lá ficaram os 3 em pé. É brincadeira? Uma coisa dessa? Alguém viu, foi lá no rei: com licença, rei. Sempre tem quem quer fazer uma média com o rei, né? Falou: vou ganhar um pontozinho com o rei hoje. Vou mostrar para o rei como eu sou fiel a ele. Vou mostrar. Viu? Olha, rei, o senhor não mandou todo mundo dobrar-se diante ao toque da orquestra, diante da tua estátua, todo mundo dobrar de joelho? Mandei. Tem 3 moços lá embaixo que não dobraram não sei quem é não, mas ficaram em pé. É mesmo? É. Porque no meio da multidão, irmão, não dá para ver isso. Se dobrou ou se não dobrou, no meio daquela massa humana, não dá para ver quem está em pé, quem está de joelho. Se perde na vista. Alguém contou. Ele disse: traz os 3 aqui. O camarada foi todo alegre. Ou 1 ou 2, trouxe os 3. O rei está chamando. Aí eles já disseram: pronto. Já a coisa ficou difícil para o nosso lado. Vamos lá. Subiram. Mas agora você veja como Deus trabalhando. A Bíblia diz que na união que nós lemos ali, Deus ordena bênção e vida para sempre. Não é isso? Não está prometido? Não é bênção e vida? Então vamos ver isso. Isso é promessa de Deus. Na união, propósito. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, com o mesmo propósito, eu estou com eles ali, no meio deles ali. Aleluia. União.
Lá vem Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei nem conhecia eles direito. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não se curvaram diante da minha estátua, juntamente com todos? Isso é proposital. Nosso joelho só pode dobrar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor tirou a nossa pátria, o Senhor tirou a nossa família, o Senhor matou os nossos amigos, o Senhor arrancou nós do nosso país, o Senhor tirou tudo de nós de lá. Mas Deus Todo-Poderoso do nosso coração, o Senhor não tirou não, e nem vai tirar não. Nós não dobramos não. Espera um pouquinho. Eu vou mandar tocar a orquestra de novo. Vocês ficam aqui na minha frente. Eu quero ver, agora especialmente, não vou nem olhar para lá para os outros, eu vou olhar para vocês. Se vocês vão dobrar o joelho ou não vão dobrar o joelho. Porque se vocês não dobrar o joelho, eu vou mandar jogar vocês naquela fornalha ali, ó. Pode aquecer 7 vezes mais a fornalha, aquece. E eu fico imaginando o dedo duro, não é? Que veio dedurar ali do lado, toda alegre. Eu fiz um bom trabalho para o rei. Fica aqui. Aqui do lado, vou até ajudar o rei, né? Um deles disse: olha, rei, o senhor, olha a união deles, porque ele disse por todos os 3. O vocábulo é no plural. Não precisa o senhor mandar a orquestra tocar, não. Não cansa eles, não. Não canse ele, não. Porque nós não vamos dobrar. Olha, um dizia pelos 3. Não foi nem o caso de um dizer: ó, eu não sei os meus companheiros, agora eu não vou dobrar. Eu não sei eles. Não falaram assim. Está escrito na Bíblia que disseram: nós, era no plural, não vamos. Eles estavam unidos num só propósito de fé, de coragem, de fidelidade a Deus. Olha que união. Nós não vamos dobrar, não precisa nem mandar tocar. Não, eu vou mandar tocar, porque eu quero ver se o Deus de vocês é poderoso para livrar vocês da minha mão e da fornalha que eu mandei aquecer. Eles disseram: não precisa, mais uma vez, dizemos para o senhor, não precisa o senhor mandar tocar, porque nós já decidimos, nós não vamos dobrar. Nós não vamos dobrar. Se o nosso Deus livrar, é porque Ele quer livrar, e vai livrar. E se o nosso Deus não livrar, é porque Ele não quer livrar, e Ele não vai livrar. Isso não importa para nós, se Ele vai livrar ou não. O que importa para nós é que nós não vamos nos curvar. Se o senhor quer mandar jogar, pode mandar jogar. E não consta que ele mandou a orquestra tocar. Consta que ele mandou jogar os 3 na fornalha. Eu não sei qual era a disposição daquela fornalha. Se eles estavam num palco e a fornalha estava ali abaixo, o palco alto, de honra. Era o rei Nabucodonosor, não é? Bem alto. Porque dali ele podia ver. O certo é que, diz a Bíblia, que aqueles homens que foram abrir a porta da fornalha, provavelmente um deles era o dedo duro, não é verdade? Que veio contar. Disse que a hora que abriu a porta, eles foram derretidos pelo fogo. O dedo duro estava meio alegre, caiu ela. Se ele estivesse na frente, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi derretido. Aí vem outro grupo com mais cuidado. Agora você joga ele, fecha a porta lá. E eu acho ali por cima o rei Nabucodonosor olhava. E foi quando nós sabemos aquela história linda, maravilhosa, que o rei disse: não, vocês não jogaram 3, vocês não erraram não, vocês acabaram jogando uma a mais. Vocês acabaram jogando uma a mais, porque tem 4. Tem 4 e 1
e um que está passeando, os quatro, ó, andando, viu? Parece como os filhos dos deuses. Olha que coisa maravilhosa. Os três andando na fornalha. Aí nós vemos um propósito de Deus. E a palavra que se confirma, que na união, na fidelidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Às vezes o apuro é grande, o aperto é grande, a angústia é grande. Vocês pensam que eles não ficaram com medo? Eles não eram super-homens, não. Eram homens normais, naturais, como nós. Eles tremeram na base, eles ficaram com medo, mas venceram o medo na união. Um deu a força para o outro, um apoiou o outro, um ajudou o outro. Aquela união maravilhosa, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela fidelidade a Deus. Aleluia. E olha o que aconteceu. Tira eles. Tiraram. Vieram os três novamente. Diz que não cheirava nem queimado. Isso é porque eles cheiraram. Olharam a roupa, chegaram perto, cheiraram. Não, passa a mão. Vamos ver se é real mesmo. Não é possível. Não tinha cheiro de fumaça, porque eles cheiraram. Chegaram a cheirar. E aí o que é que aconteceu? Lá tinha gente de todos os povos e todas as nações, não é isso? Todos os povos e todas as nações estavam ali. De todo mundo de então, está escrito na palavra, lá em Daniel. Gente de todos os povos, todas as nações, todas as línguas, que eram daquele reinado de Nabucodonosor, puderam ver isto e puderam ouvir o que o rei falou depois disso. O que ele disse? A partir de hoje, o único Deus verdadeiro que deve ser adorado é... Ele esqueceu até da estátua dele. O milagre foi tão tremendo que ele esqueceu até da estátua dele. O único Deus que deve ser adorado a partir de hoje é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abdenego, porque não tem Deus igual ao Deus deles. Olha só. E quem não obedecer agora é que vai morrer. Está vendo? Deus precisa de usar a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abdenego fez uma grande pregação? Não fez, não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abdenego fez um grande estudo bíblico? Não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abdenego fez uma grande concentração evangelística? Não fizeram. Mas naquele dia, pela atitude de união e de fidelidade daqueles três servos de Deus, o nome do Deus Todo-Poderoso ficou claramente patente diante do mundo todo. Do mundo todo. Era como se passasse numa televisão, assim, para o mundo todo ver. Não é isso? Aqueles sátrapas, aqueles reis, aqueles auxiliares de reis, aqueles governadores do mundo todo que estavam ali, saíram e por onde foram, contaram essa história. Contaram ou não contaram? Contaram ou não contaram? Eu tenho uma história para contar para vocês que é uma barbaridade. Se fosse gaúcho, né? Estamos contando até hoje, não é verdade? Resultado da união de três servos de Deus, da fidelidade de três servos de Deus, não é? Cada um contando a história do seu país, o nome de Jeová. Gente, agora é o seguinte: nós vimos o rei Nabucodonosor jogar e mandar jogar os três homens na fornalha. Nós vimos os três homens sair de lá ileso, nem a roupa foi queimada. Nabucodonosor é um perigo. E o Deus daqueles homens é maior do que Nabucodonosor. E é melhor nós obedecer. Eu creio que no mundo todo mandaram cartas. Olha, pergunta aí àqueles três moços
Como é que a gente tem que adorar direitinho o Deus deles? Eles não sabiam de nada, né? Eles não sabiam de nada. Eles não chegaram lá e foram inventando. Pergunte aí, porque a reunião, milhares de pessoas, não deu para a gente conversar com aqueles 3 homens. Pergunte a ele como chama o Deus dele, para nós adorar aqui no nosso país. Vocês pensam que não aconteceu isso? Não está escrito tudo na Bíblia não, porque não caberia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque na união o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu anotei aqui mais alguns exemplos, mas quero falar só de mais um. Está lá em Ruth 1, 14 a 18. A união de 2 mulheres. Abimeleque saiu de Belém num tempo de fome, porque tem tempo de desgraça. Aquela terra ali era a terra que mana leite e mel, de promessas de Deus. Mas mesmo na terra da promessa, irmão Caiuela, às vezes passamos sofrimento. Eu acompanhei o seu sofrimento de perto. Nós éramos vizinhos. Nós acompanhamos a sua luta. Perda da esposa, depois a perda do filho primeiro, o Samuel. Depois a perda da esposa, depois problemas no trabalho, perda do emprego no Banespa, perda de caminhão que tombou, uma carreta enorme, né? Num valor imenso, prejuízo em cima de prejuízo. Olha, Abimeleque, né? Elimeleque saiu de Belém porque tinha fome na terra. Em Belém estava com fome. Sabe o que é fome, irmão? É fome. É não ter o que comer, irmão. É doer o estômago. Não tinha pão na casa do pão, que era Belém. E ele pegou a esposa, 2 filhos, adolescentes, e disse: vamos para outras terras. Foram para Moab, os moabitas, né? E lá os filhos cresceram, casaram com 2 moças moabitas, Orfa, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Passou tempo, morreu Elimeleque. Noemi ficou viúva, mas tinha 2 filhos casados. Os 2 filhos não geraram filhos, por alguma razão. Olha quanta desgraça naquele tempo, tudo junto. Primeiro a fome, depois a mudança de país, depois morre o marido, depois os filhos não têm herdeiros, não nasce sucessores. Morreu um filho, depois morreu o outro filho, ficou as 3 mulheres. E Noemi disse assim: olha, minhas filhas, pela lei naquele tempo, Orfa e Ruth seriam escravas de Noemi. Seriam escravas de Noemi. Elas tinham, Noemi era a mãe delas, era a chefe delas, era a senhora delas. E Noemi resolveu alforriá-las. Falou: olha, a mão de Deus foi severa comigo. A mão de Deus foi pesada na minha vida. Labassum declei na massa. Tem labacei canduremas. O momento duro, quando você não tem saída e você sente algo contrário, pesado, duro, a oposição, a perseguição, e você sendo fiel a Deus. A sabedoria de Noemi, ela não deu homenagens ao diabo. O diabo está acabando comigo, o diabo, não, ela disse: a mão de Deus, minhas filhas, foi pesada comigo.
E eu não posso fazer mais nada por vocês. Já sou idosa, não tenho mais filho, nem poderei tê-los. E eu quero alforriá-las, eu quero liberá-las. Vai para a casa da sua mãe, órfã. Vai para a casa da sua mãe, Ruth. Vai procurar outro casamento. Eu vou voltar envergonhada, humilhada, para minha terra de Belém. Eu vim com meu marido, vim com meus 2 filhos, mas estou voltando solitário e sem nada. Eu vim cheia e volto vazia. Tem calamaçu, tem na massa. Órfã aproveitou a oportunidade e disse: eu agradeço minha sogra. Beijou Noemi, virou as costas e foi embora. Mas Ruth se agarrou com a sua sogra e disse: não, certamente que não te deixarei. Nós temos uma união entre nós. Nós temos que preservar essa união entre nós. Esse voto de união que eu fiz quando casei com seu filho, que hoje está morto. Irei contigo para a sua terra. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu deitares, deitarei eu. Aonde tu andares, andarei eu. Aonde tu repousares, repousarei eu. Estarei unida contigo para sempre. Aleluia. E diz a Bíblia que Ruth, que Noemi insistiu, mas desistiu porque não tinha jeito. E ambas foram para Belém. Aleluia. E ali, meus irmãos, nunca mais se ouviu falar na Bíblia de Orfa. Orfa escolheu o caminho dela e nunca mais se ouviu falar sobre Orfa. Mas de Ruth, se você abrir a Bíblia lá em Mateus, na genealogia, de Jesus, você vai ver que coisa maravilhosa, aquela genealogia, aonde diz assim, Mateus 1:5, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Ela foi bisavó de Davi. Bisavó de Davi. E se você continuar lendo, aquela moabita entrou na genealogia de Jesus, porque o último nome da genealogia está lá, Jesus. Aleluia. Parente nosso. Oh, aleluia. Isso aí foi uma união de coração de 2 mulheres que decidiu. É decisão pessoal. Ninguém pode te obrigar a viver em união com os irmãos. Ninguém pode te obrigar você ter união com A ou B ou C. Mas se você decidir, se você aceitar a palavra do Senhor, conforme está em Salmo de número 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você vai viver uma vida boa e suave, vai ter bênção e vida para sempre. Aleluia. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Você que está nos assistindo pela rádio Jesus é o Caminho, ore conosco neste momento. Nós vamos orar agora com os irmãos. Eu não sei se tem alguém aqui que necessita de uma oração especial, de imposição das mãos. Nós temos pastores aqui que poderão impor as mãos sobre você e ungir você. Há poder na oração. Há poder na oração, irmão. Há poder na oração, viu? É coisa tremenda.
É coisa tremenda a oração da fé. Você está no trono, diante do altar do Senhor, diante de Deus, na casa de Deus. O Senhor Deus hoje pode trabalhar na sua vida, mudando algo, transformando algo na sua vida, te dando a bênção e a vida para sempre, como a promessa de Deus, mudando o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, segundo a sua palavra. Deus quer trabalhar na sua vida hoje e agora. E se assim você quer, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Vamos pedir aos pastores para impor as mãos. Estaremos orando e pedindo a bênção de Deus na sua vida. Por favor, os pastores aqui mais próximos desçam. Vamos impor as mãos. Pega o óleo da unção para ungir. Pastor Davi, os demais pastores, irmão Caioela, pode vir para impor as mãos sobre os irmãos que necessitam da bênção. Cada um tem a sua necessidade. Quero contar um testemunho para os irmãos fresquinho, porque contar testemunho velho, irmão, é velho. Coisa fresca é melhor, não é? Há 2 dias atrás, a Meire, vocês sabem, nós pedimos oração esses dias todos pela Meire, e ela estava sem funcionar o intestino, e se continuasse assim, ela teria que passar por uma nova cirurgia. Ocorre que a doutora Lair, a minha irmã Lair, que vocês conhecem, está lá com ela naquele hospital. Ligou para o pastor Joel e pediu: olha, pai, ora agora, a Meire está chorando, a barriga inchada, já tem dias e dias, e não pode beber água, e o intestino não está funcionando, e precisa funcionar, senão o médico vai ter que abrir. E aí o pastor Joel disse: pega na mão dela aí. E ele enfermo ainda, irmão, tá vendo? Da fraqueza tiraram forças, viu? Enfermo, com gripe, e assim buscando forças. E pega na mão dela aí. Chamou a pastora Lloyd: pega na minha mão. E pelo telefone, aleluia, orou, repreendeu, aleluia. Isso era na boca da noite, aleluia. Durante a noite ela foi 9 vezes no banheiro, aleluia. Isso tem 2 dias. É bênção e milagre fresquinho. Confia no Senhor. Jesus quer operar na sua vida. Jesus quer trabalhar na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o seu problema, irmão. Você que está do outro lado do mundo. Você que está lá em Alta Floresta, lá no Mato Grosso. Você que está lá no Japão, nos Estados Unidos. Eu não sei. Mas agora conosco vamos orar a Deus. E Deus vai operar na sua vida, na sua família. E a bênção do 4º homem da fornalha está aqui entre nós, para resolver todas as coisas. Aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós queremos agradecer inicialmente, Senhor, porque cremos que Tu já estás operando nas vidas aqui. Cremos que Tu estás operando, Senhor, lá no Japão, lá no Mato Grosso, lá em Rondônia, em todos os países, Estados Unidos, aonde quer que esteja um servo Teu, unido conosco, nesta união da fé e da oração. E pela Tua palavra, nós pedimos, Senhor, que venha trabalhar nesta e naquela vida, na Tua serva, Senhor. Venha trabalhar, Senhor, nesta família, nesta mãe, neste pai, neste filho, nesta filha. Senhor, Tu és poderoso. Em nome de Jesus, venha resolver o problema, seja ele da forma que for, seja ele da qualidade que for, seja na vida conjugal, familiar, profissional, na vida física, material, financeira. Tu és poderoso, Senhor, e nós suplicamos agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito solucionador venha operar, venha agir, venha fazer um milagre, a bênção. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você.
programa Jesus é o Caminho, um programa feito para a família.